Doutora Ana Amélia. Muito obrigada, senador Cássio Cunha Lima, representante da Paraíba, onde foi governador, agora representa tão bem esse estado, que nós também, gaúchos, respeitamos muito pela história, pela cultura, pelas tradições, pelas festas populares, são tão conhecidas no Brasil inteiro, caros senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu estava aí presidindo a sessão e ouvindo as suas palavras, as reflexões do senador Cristóvão Buarque, e resolvi meter a minha colher também nessa reflexão, senador. A gente, ao longo dessa semana, e até a partir desse editorial do jornal Estado de São Paulo, percebeu manifestações aqui que a gente parece que está vivendo momentos muito contraditórios. Um senador do Partido dos Trabalhadores aqui atacando violentamente a atitude da oposição, como se a oposição estivesse infernizando o governo. A oposição é minoria, não conseguiu sequer ter participação na mesa. Eu não sou de oposição, mas eu tenho a racionalidade, eu procuro ter o bom senso e o equilíbrio de olhar as coisas como elas são. Aí fiquei refletindo sobre a queixa do senador petista reclamando das atitudes e das críticas da oposição. E aí eu imaginei, será que esse senador, olhando para trás, não imagina como foi o PT na oposição aos governos quando ele era oposição? Era duro, inviabilizava votações, de fato infernizava no Congresso, fazia barulho, muito barulho, mobilizava céus e terras. Pobre governo. Lembro até muito bem que numa viagem, eu era jornalista, numa viagem presidencial aos Estados Unidos, o presidente era Bill Clinton, e Fernando Henrique Cardoso, o presidente, cobri muitas viagens, desde 79, todos os presidentes de 79 até Lula, tive o privilégio de acompanhar viagens presidenciais. E aquele momento, Clinton vivia um dilema de maioria e minoria, e lá são praticamente dois partidos, e ele reclamava, o Clinton, sobre a oposição. E Fernando Henrique disse para ele, eu tenho uma maioria desorganizada. Uma maioria desorganizada e uma oposição organizada. E era o oposto lá nos Estados Unidos. E exatamente porque a oposição ao governo de Fernando Henrique Cardoso, que não assinou a Constituinte, que não participou de colégio eleitoral, ela hoje reclama como se não pudesse ter o direito à oposição de fazer o seu papel, fiscalizar, exigir explicações do governo, criticar, sobretudo, a incoerência, as coisas que foram ditas numa campanha eleitoral e que agora vemos todos nós aquela realidade mostrada pelo senhor João Santana é muito diferente daquela realidade que nós estamos vivendo no país. Tão diferente que o Banco Central hoje anunciando um processo de recessão, iniciando, senador Cristóvão, um processo de recessão. Os juros aumentaram, os combustíveis, um tarifaço, tudo, uma realidade bem distinta daquela. E é isto, senador Cássio, é isto, senador Cristóvão, que a população reclama, a população se sentiu enganada. A população que foi e acreditou de boa fé, deu um voto de confiança. E a credibilidade e a confiança na área política é um valor muito sério. E quando se perde esse valor chamado credibilidade, não tem oposição que faça mudar
o comportamento e a atitude da população. Fica na voz corrente, quando a pessoa vai abastecer a sua motinho barata, o seu carro velho, no posto de gasolina, ela vive o dilema no seu dia a dia. E é esta pessoa que hoje está reclamando. Não é o discurso aqui, o nosso discurso, que é parte do processo político, mas é o dia a dia das pessoas, do cidadão. E é exatamente esse o conflito que hoje o governo precisa administrar com a devida competência. Caso contrário, continua esse esboroamento desse valor fundamental que é a credibilidade. Credibilidade para adotar medidas sérias do ajuste fiscal são necessárias. Estaremos aqui para discuti-las sem reduzir nem que a vaca tussa. Todo mundo lembra os direitos dos trabalhadores. O problema do seguro-desemprego não é o problema do seguro que foi uma conquista das centrais sindicais, não é. É a falta de administração e de gestão no sistema, que hoje consome 48 bilhões, enquanto a Bolsa Família, 24 bilhões. Então, a falta de uma estrutura administrativa para fiscalizar e evitar fraudes, isso está em todos os lugares. No Ministério da Saúde, quando o ex-ministro, que foi candidato ao governo de São Paulo, assumiu, admitiu que pôde economizar 2 bilhões de reais na compra de medicamentos simplesmente por fazer uma transparência maior nas compras eletrônicas. Isso é gestão. Isso é gestão, todo mundo sabe. O problema não é só recurso. O problema é gestão de qualidade. Então, é por isso que eu ia começar a falar sobre carnaval, acabei colocando também a minha colher nesse processo, porque não é só na área política. Eu vou ler uma declaração que me chamou a atenção também hoje. Não vou citar o nome. Só um fato relevante, porque o assunto ontem foi a decisão da Justiça italiana de autorizar a extradição do brasileiro, o Pizzolato, Henrique Pizzolato, que estava envolvido no mensalão. Então, a declaração: só um fato relevante fará o governo da Itália não extraditar Pizzolato. Abre aspas, eu penso até que não seja o caso. Há uma decisão da Justiça brasileira e, na medida que esteja ao meu alcance, gostaria de poder fazê-la cumprir. A entrega do réu é necessária e justa. Caso contrário, haverá um fato real e concreto de impunidade, já que há uma decisão transitada em julgado. Tudo correto. Tudo correto. Só que quem fez essa declaração não é ninguém mais, ninguém menos do que o ministro da Suprema Corte Brasileira, Roberto Barroso, que foi o advogado de Cesare Battisti, que a Itália pediu a extradição. O que será que o ministro Barroso diria se um magistrado da Suprema Corte italiana desse essa declaração em relação a Cesare Battisti? Nós estamos no país assim. Um dia de um lado, no outro dia de outro. Um dia de um lado, outro dia de outro. Em quem o povo vai acreditar? São instituições distintas, falei, da credibilidade do executivo, que a população está julgando, não somos nós, só nós, é o povo. Agora, essa declaração, eu não sei se eu estou errada nessa avaliação, mas de certa forma me surpreende a contradição por ter sido o senhor Roberto Barroso a ter advogado a permanência de um réu condenado na Itália, um país com as instituições democráticas em pleno vigor. Ele representou o Ministério da Justiça na defesa da permanência e o Supremo, aqui, autorizou a extradição. E o Ministério da Justiça
o ministro Tarso Genro, e aí fez com a aquiescência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele continua aqui, impunemente. Então, para ele pode ter impunidade, para o Pizzolatto não. Por que as pessoas mudam tanto? Pessoas que não poderiam estabelecer essa atitude contraditória. Eu fico muito grata com Eu até gostaria mais de uma parte no final para respeitar a sua linha de raciocínio, mas essa colocação sua, que às vezes está de um lado, às vezes está do outro, é uma coisa realmente frustrante. E o pior é que, se você tenta ficar no mesmo lado, as pessoas que mudam de lado dizem que você que mudou de lado. Isso é que é incrível, porque eles estão de um lado, aí eles mudam de lado. Você continua no seu, eles dizem que você mudou de lado. Essa é uma das doenças da política hoje no Brasil. As pessoas veem conforme querem ver, de acordo com aquele lado com que eles optaram naquele momento. É algo muito interessante. Eu não sabia que o ministro Barroso tinha sido advogado do Cesare Battisti. Não sabia, não lembrava de jeito nenhum. Mas isso mostra como nós temos duplo jogo conforme o momento. Mas o pior, volto a insistir, é que aquele que procura ficar sempre no seu lado, enquanto os outros estão mudando, é acusado de mudar de lado. Aliás, lembro muito bem no embate desse tema da presença aqui do senador Pedro Táxi, agora governador do Mato Grosso, que foi, eu diria assim, cirúrgico no exame dessa questão, com o conhecimento jurídico que ele, do Ministério Público Federal, tem e, portanto, fez uma análise correta. Então, eu, ao ler essas declarações hoje na imprensa, fiquei muito perplexa, porque de que lado? Eu estou do mesmo lado. Eu imaginava, naquele momento, que a atitude do governo brasileiro seria respeitar e acolher a decisão da Suprema Corte. Então, agora, conforme as conveniências, se muda. E é isso que faz a descrença no comportamento, nas atitudes e na responsabilidade dos agentes públicos, seja do judiciário, seja do legislativo, seja do executivo ou das outras instituições, Ministério Público também. Então, por isso eu continuo acreditando nas instituições, Poder Judiciário, eu confio muito que o juiz Sérgio Moro está fazendo um trabalho exemplar, a Polícia Federal, o Ministério Público, e Deus nos proteja que este país tão rico, tão grande, que agora vai fazer uma festa fantástica, que é o Carnaval, possa, de fato, se reencontrar com esses valores que nós estamos, ao longo do tempo, vendo ir-se por um caminho que é triste porque está indo pelo ralo. Eu recebi, presidente Cássio Cunha Lima, porque estamos agora chegando no Carnaval, hoje começa essa festa popular conhecida no mundo inteiro, do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Rio Grande do Sul, Deolindo Paulo Carniel, uma correspondência que me deixou muito preocupado. Acontece que houve a 9ª Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no meu estado, no Rio Grande do Sul, comunicou o fechamento de postos da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul. No dia 10 de dezembro de 2014, o próprio sindicato remeteu ao superintendente solicitando providências no sentido de solucionar a alarmante redução do contingente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, a política de fechamento dessas unidades tem sido a solução encontrada para combater a falta do efetivo policial em total desrespeito aos cidadãos que utilizam as rodovias federais, escreveu na mensagem que me encaminhou o Deolindo Paulo Carniel. Nos últimos anos foram procedidos os fechamentos de postos de Terra de Areia, no litoral do Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelha, na região nordeste, no meu estado, na minha cidade, onde eu nasci, por isso tenho um grande carinho por Lagoa Vermelha, Porto Alegre, o antigo posto fiscal do ICMS na Ponte do Guaíba, São Marcos, que é na região da Serra,
a capital dos caminhoneiros, Parque Eldorado, Gravataí, na região metropolitana, Dom Pedrito, na fronteira, São Gabriel, Carazinho, numa região extremamente movimentada. Agora teremos no mês de março a Expo Direto, que é nas vizinhanças ali na cidade de Nome Toque. A Expo Direto é uma das mais importantes feiras de agronegócios do país, reunindo agricultura familiar, produtores, cooperativas. Tabaí, que é uma região central, um coração do eixo rodoviário do nosso estado, Pinheiro Machado, na metade sul do estado, e Santo Antônio da Patrulha, também no litoral. Em 2014, apenas 500 policiais rodoviários federais foram nomeados em todo o país, um número insuficiente para repor as saídas da corporação nos últimos anos, ou seja, a reposição daqueles que se aposentam. E o pior de tudo, apenas 24 policiais rodoviários foram lotados desse total no Rio Grande do Sul, só 24 dos 500. Um verdadeiro desrespeito, disse ele, com a sociedade gaúcha, onde só no ano passado mais de 80 policiais se aposentaram no Rio Grande do Sul. De outro lado, 500 policiais rodoviários federais já formados e prontos a assumir suas funções aguardam nomeação. Nomeação que deveria ocorrer antes da Copa do Mundo de 2014 e ainda não foi efetivada. Também existem 766 aprovados no último concurso, aguardando convocação para realizar o curso de formação policial. Cabe também frisar a extrema importância da realização de novo concurso para 1.500 vagas, processo que já tramita junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Assim sendo, ele está pedindo que a gente continue a reforçar a necessidade de que essas pessoas, esses professores que fizeram o concurso, foram aprovados e que já submeteram ao curso de treinamento, que sejam contratados pelo governo federal e assumam essa responsabilidade na reclamação justa e ponderada do presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do meu estado, o Rio Grande do Sul, o Deolindo Paulo Carniel. Aliás, a situação preocupa ainda mais porque as estradas federais que cruzam o Rio Grande do Sul acumulam recordes de acidentes e estão, lamentavelmente, entre as mais perigosas do país. A BR-116 é a mais perigosa do estado. A BR-290 e 386 e também as rodovias estaduais, a RS 122 e 239, infelizmente, fazem parte das indesejáveis e trágicas estatísticas do trânsito, com acidentes tendo vítimas fatais e também aqueles que saem feridos gravemente. Só no ano passado foram quase 3 mortes por dia. 3 mortes por dia nas estradas federais e estaduais gaúchas, ou seja, 991 mortes ao longo do ano. Isso é uma tragédia, Apesar da redução de 3,7% do número de acidentes em relação ao ano anterior, de 2013, os especialistas do Laboratório de Sistemas de Transportes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul avaliam que não se trata de uma tendência de queda, mas apenas de estabilização. E, claro, quanto mais a Polícia Federal estiver presente, melhores serão as condições de controlar ou de minimizar este impacto tão negativo, que é também, senador Cássio, senador Cristóvão, não só sobre as perdas das famílias envolvidas nos acidentes, mas é sobre o impacto na Previdência Social, porque as pessoas ficam inutilizadas, incapacitadas para o exercício do trabalho. Em geral, são jovens, é o caso que, quando envolve motos, por exemplo, sempre são jovens de 18 a 24 anos. Então, tem mais esse sistema. Hoje, nas UTIs, o maior número dos internamentos em UTIs são exatamente de vítimas de acidentes envolvendo motocicletas ou veículos. Isso é uma verdadeira epidemia que hoje já preocupa as autoridades de saúde. Entre as medidas apontadas pelos especialistas para a redução dos acidentes estão o aumento dos valores das multas por ultrapassagem irregular, efetiva fiscalização com novos equipamentos e pessoal, pardais, por exemplo, e maior conscientização por parte do motorista. Talvez aí a responsabilidade do motorista no trânsito é o principal, porque não adianta termos leis, termos fiscalização, se o condutor não tiver responsabilidade. Por exemplo, agora no Carnaval, não dirigir
depois de ter tomado bebida alcoólica. Isso é fundamental. Ou ser submetido ao consumo de algum tipo de droga, algum tóxico, e a prudência de respeitar os limites de velocidade, acostamentos. Aqui em Brasília, eu fui para o Vicente Pires, senador que o senhor conhece bem, fui para o Vicente Pires, e o número eu contei, era claro, na hora do pico, na hora do rush, na saída do plano piloto para as satélites. Eu contei, aliás, não deu para contar, o número de carros querendo a ultrapassagem, ou para chegar primeiro, usando o acostamento. Ali onde estão as pessoas, às vezes tem uma parada de ônibus, não está bem, mas para a pessoa ali, por isso que tanta gente que está parada esperando, morre porque vem um irresponsável e atropela. Então, eu fiquei impressionado. O que é isso? É a impaciência, é a deseducação, é a irresponsabilidade, não dirigindo conforme. Então, por mais perfeita que seja a lei, e não é a lei que vai mudar é a atitude e a consciência do motorista. Queria também lembrar, e estou terminando, presidente, as condições de tráfego nas rodovias também são apontadas como fatores determinantes, buraqueira, por exemplo, para a ocorrência de acidentes, ou falta de sinalização, obras atrasadas, falta de duplicação ou de passarelas, especialmente em áreas com grande movimentação de pedestres, demora nos processos licitatórios em relação a importantes trechos rodoviários e elevado fluxo de veículos, sobretudo de caminhões, estão entre alguns dos motivos que tornam perigosos os deslocamentos nas estradas brasileiras. Mas é o comportamento dos motoristas uma das principais causas dos graves acidentes que se acumulam todos os anos em todo o país, especialmente durante o Carnaval. A combinação catastrófica de volante, álcool, drogas, aumenta muito as chances de morte no trânsito. A avaliação divulgada nesta semana pela Polícia Rodoviária Federal mostra que a maior parte das colisões são causadas por falha humana, como falta de atenção, 32%, dirigir em velocidade acima do que é permitido para aquela via, 20%, e ultrapassagem indevida, 12%. A colisão traseira representa a maioria dos acidentes, porém não é a mais letal. O tipo que mais mata nas estradas brasileiras, segundo as autoridades policiais, são as batidas frontais e os atropelamentos. Isso que eu falei agora de ultrapassar pelo acostamento. Entre as ocorrências estão também os roubos de carga, que em 2013 subiram 14% em relação a 2012. Foram 359 casos em todo o país no ano retrasado. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal inicia hoje a Operação Carnaval 2015, mais abrangente, chamada de Operação Integrada Rodovida. Um dos principais focos desta operação, de um bonito nome, Rodovida, operação será a fiscalização com etilômetros, balões que ajudam a verificar a concentração de bebida alcoólica e informações estratégicas fornecidas pelo setor de estatística, como dias, horários e locais em que há mais ocorrência de acidentes. Nesse mesmo balanço, os números das mortes e de acidentes nas rodovias brasileiras em 2014 foram menores, quando comparados aos de 2013. Foram 8.227 óbitos no ano passado. É muita gente morrendo no trânsito, contra 8.425 no ano anterior, ou seja, uma redução de 2,3%. Já os acidentes passaram de 186.698 em 2013 contra 168.593 em 2014, uma queda de 9,6%. A frota nacional, ao contrário, cresceu. Em 2013, o Brasil contava com 81,6 milhões de veículos em circulação. No ano passado, foram 86,7 milhões e, desde 2003, a frota aumentou 136%. Ainda de acordo com o balanço, as batidas acontecem mais às sextas, hoje, sexta-feira, 13, aos sábados e domingos. A maioria das vítimas fatais, lamentavelmente, tem entre 25 e 38 anos. Em relação às mortes, 57% das ocorrências registraram o óbito dos motoristas. Em 28% dos casos, as vítimas fatais foram os passageiros e em 25% os pedestres é que foram as vítimas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 73% desses acidentes e mortes nas estradas do país ocorreram em retas, indicando que, quando a batida é causada por falha humana,
o motorista geralmente já está cometendo algum tipo de infração com excesso de velocidade. Apesar de 53% dos acidentes acontecem em zonas urbanas, 70% do total de mortes acontecem em zonas rurais, onde são mais comuns as colisões frontais com maiores índices de vítimas. Minas Gerais é o estado que mais contabiliza acidentes. Seguida vem Santa Catarina. E esta época do carnaval, muita gente vai para Santa Catarina, gaúchos, paranaenses, paulistas, porque é um estado muito bonito, faz um belo carnaval também, como fazem na Bahia, no Rio de Janeiro, no Nordeste, lá no Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. A Bahia é o local com as batidas mais graves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, isso acontece por causa da grande quantidade de pistas simples no estado, lá na Bahia, e da grande circulação de veículos devido ao turismo e agora ao carnaval. Eu desejo, senador Cássio Cunha Lima, que os nossos foliões, que os brasileiros que vão aproveitar a avenida, vão desfilar na sua Mangueira, que eu respeito muito porque a Mangueira teve uma figura que eu considero um poeta, o Cartola. E Cartola tem composições que são extraordinárias, de extraordinária beleza, sonoridade e o sentido do que dizem, como as rosas não falam. Então, eu quero cumprimentá-lo como mangueirense e também como mulher. Aí a senadora Vanessa já fez as homenagens, né, do registro, do tema que a escola trará neste ano, e desejar também que o carnaval seja um carnaval seguro sobre todos os aspectos. E também um momento de reflexão para todos nós, nesse tempo, quem não vai para a avenida, como eu, para que a gente possa retomar com energia redobrada, porque teremos muitos desafios. Não serão fáceis, mas estamos dispostos a contribuir de maneira muito responsável para que a população veja esse Senado Federal com outros olhos. Muito obrigado, presidente.